Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, abrimos essa coluna com essa notícia de policiais federais cumprindo 22 mandados de busca e apreensão relacionados a suspeitos de financiar os atos golpistas do dia 8, buscas que acontecem em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Não há mandados de prisão sendo cumpridos hoje. É a 11ª fase da Operação Lesa Pátria, iniciada ainda em janeiro, para identificar e reunir esses indícios contra suspeitos de agir, financiar, estimular os atos golpistas e o ataque à sede dos três poderes. No momento em que também o Supremo Tribunal Federal registra, pelo menos até ontem, aquele placar de 3-0 para tornar réus aquele quarto lote, 250 envolvidos nos atos também do dia 8. Pois o Xandão está em ação, né? Xandão não perde tempo. E essa investigação, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, Polícia Federal, ela está sendo muito diligente, está apertando o torniquete. Então você vê que aqueles que estavam lá, que foram fotografados, filmados e que se autofotografaram, se autofilmaram dentro do Palácio do Planalto, do Congresso, do Supremo, quebrando tudo, eles já estão, ali já são réus, né? Tem centenas de réus. Agora tem que saber como é que o Supremo vai se organizar para essa tarefa, né? Porque não é fácil. E o Supremo também está em cima de financiadores e de atiçadores pela internet. Então, esses financiadores são os principais responsáveis, porque eles é que pagavam ônibus, picanha, água mineral, banheiro, aquele banheiro todo especial em torno dos quartéis, principalmente do quartel-general do Exército aqui em Brasília. Então, olha, essa investigação vai longe e quem pagou, né, quem cometeu crime vai pagar. Isso está muito claro. Além disso, tem a outra ponta de tudo isso, desse movimento antigolpe, que é tanto o esforço do Congresso quanto o esforço do Supremo Tribunal Federal para responsabilizar as plataformas que divulguem, que permitam a divulgação, que acolham a divulgação de incentivo a golpe, ataque à escola, etc, etc. Ou seja, com democracia não se brinca, gente. Vamos continuar acompanhando. A atualização da operação se encontra lá no portal do Estadão também. Eliane, o governo está aí já entrando em campo para liberar verbas, cargos, para tentar atrair aliados. Já começou a fazer reuniões com partidos aliados também para cobranças, começando pelo PSB de bola e o PSD de dado. E, por exemplo, teve um encontro aí com ministros das Relações Institucionais, o Padilha, da Pesca e Aquicultura André de Paula, de Minas e Energia Alexandre Silveira, além do secretário executivo do Ministério da Agricultura Irajá Lacerda. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse depois que a derrota lá naquela votação de trechos do marco do saneamento foi uma exceção e jurou fidelidade, né, ao governo até o fim. Vamos ouvir Carlos Siqueira. O compromisso do partido com o governo é um compromisso indiscutível, né? Porque, na verdade, temos o vice-presidente da República, apoiamos o governo e não temos outra alternativa. Nós precisamos ajudar o governo a dar certo. Então, é nessa obrigação, nós não estamos fazendo nenhum favor. A obrigação nossa é apoiar permanentemente o governo. E essa declaração de amor, então, Helene? Pois é. É aquela coisa, né? Foram os dois primeiros partidos. Primeiro, o PSB de bola, que vem da centro-esquerda e é um aliado natural do PT, do governo Lula, né? E o outro partido foi o PSD de dado, como você diz, Heisen, que é o comandado pelo Gilberto Kassab, que tem um pé cá e outro lá, né? Ele em Brasília, o PSD é governista, é
pró-Lula. Lá em São Paulo, ou aí em São Paulo, o PSD tem o Gilberto Kassab como o braço direito do governador Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, que está aí apontando como o grande adversário do PT nas próximas eleições presidenciais. Então, qual foi a diferença, né? Esses ministros todos que você falou, além deles eu incluiria o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin e incluiria o chefe da Casa Civil, Rui Costa, né? Todo mundo ali nesse esforço concentrado para cobrar votos de aliados. Só que lá na reunião do PSB, a Gleice Hoffmann, presidente do PT, cobrou lealdade. Diz assim, olha, nosso problema não é bloco, porque o PSB faz parte daquele bloco do Arthur Lira de 175 deputados. A Gleice disse, não é bloco, né? O nosso acerto com o PSB é um acerto com o partido. E aí eu lembro que o líder do partido, do PSB, Felipe Carreiras, que também é líder do blocão, né, esse blocão do Arthur Lira, ele votou contra o marco do saneamento, por exemplo. Do outro lado, o PSD inverteu o jogo. Em vez do governo cobrar, da Gleice Hoffmann cobrar, foi o PSD que botou as cartas na mesa, exigindo uma série de coisas para poder funcionar a articulação política. Então, o tom é diferente. O tom é diferente. O fato é que o governo, além dessas reuniões todas, desses encontros, já decidiu, segundo o nosso Estadão, liberar 9 bilhões em emendas represadas que sobraram do orçamento secreto e do governo Bolsonaro. E aí hoje já tem a notícia de que foram liberados 700 milhões em um só dia. Isso é 58%, ou seja, quase 60% de tudo que o governo distribuiu em emenda até hoje. Ou seja, é muita conversa, muita saliva, mas muita verba também. Bom, Eliane, ainda a gente está de olho em movimentos no PT, né? Partidos reunidos aí de esquerda para pressionar o relator da âncora fiscal, o deputado Cláudio Cajado, que se encontra hoje com o vice Alckmin, está aqui na capa do Caderno de Economia e Negócios do Estadão. A gente quer entender como é que essa pressão está vindo e o que está na lista, né, de assuntos que podem mudar, né, no texto, pragmaticamente falando. Pois é, o problema é que o Cláudio Cajado, que é do PP, né? PP é o Partido Progressistas, que é o partido do Arthur Lira, né? E ele é da Bahia. E o Cláudio Cajado está entre dois fogos cruzados. Um é o fogo do pessoal mais liberal, que está achando muito frouxo esse arcabouço fiscal que foi enviado pelo governo ao Congresso. Então, esse pessoal mais liberal cobra sanções. Se o governo não cumprir as metas, quais são as sanções? O texto não fala nada sobre isso, né? Então, essa parte mais liberal quer prever mais sanções e quer endurecer os compromissos fiscais do governo Lula. E aí a Gleice Hoffmann, presidente do PT, entra em campo para um movimento oposto, do outro lado, e ela ontem postou no Twitter que se o Cláudio Cajado acatar essa pressão do centro, dos moderados, dos liberais, ele estará fazendo mal ao Brasil, né? Então a Gleice reuniu, vamos dizer, um fórum, né, um fórum que eles chamam de Fórum de Partidos Progressistas, que reúne 7 partidos. O PT, o PCdoB, o PV, Rede, PSOL, PDT e PSB, que eu acabei de citar, né, para pressionar o Cláudio Cajado para não sair dos trilhos de um projeto mais, vamos dizer, à esquerda, é o projeto mais de acordo com o Lula e com o PT.
Olha, durma-se com um barulho desses. E aí o que o Cláudio Cajado vai fazer hoje? Vai pedir socorro para o Geraldo Alckmin, que é do PSB, que é vice-presidente, que é ministro da Indústria e que nem é da esquerda, nem é do setor mais de mercado. Então vamos ver o que sai dessa conversa e o que o Alckmin pode fazer, além de passar a mão na cabeça e dar um tapinha nas costas do Cláudio Cajado. Seguimos com o Jornal Dourado e participação direto de Brasília de Eliane Cantanhede, analisando os principais assuntos do dia. Um deles foi a viagem do ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, e que é assessor especial internacional do presidente Lula. Finalmente ele teve um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ontem lá em Kiev. O que se sabe desse encontro, hein, Eliane? Heisen, Carolina e ouvintes, ontem teve um zum danado em Brasília de que o Zelensky não receberia o Celso Amorim, né? Ele estava se encontrando com o terceiro escalão, que é o vice-ministro de Relações Exteriores lá em Kiev. E aí eu fui correndo atrás, me apurar, telefona daqui, telefona dali, porque o encontro estava atrasado, o encontro que foi num bunker de segurança do Zelensky. E aí o encontro estava atrasado, ufa, né? Mas aí eu só consegui falar com o Amorim, eram 11 horas da noite lá na Ucrânia, e ele estava num trem entre Kiev e as fronteiras da Ucrânia com a Polônia, né? Então são 12 horas de viagem e a ligação estava muito ruim, eu não consegui conversar com ele, né? Ele falava alô, eu falava alô, mas a gente não conseguia entender o que o outro estava falando. Mas o Amorim, o pessoal do Globo foi mais bem sucedido, e o Amorim disse ao Globo que é preciso concessões dos dois lados. E aí ele fez uma frase que corresponde à frase que o presidente Lula falou para um grupo de jornalistas num café da manhã ao qual eu participei, né? Aspas, o custo da guerra é maior do que o custo de certas concessões. O que está por trás disso? É que na posição brasileira, já manifestada pelo Lula e já rebatida pelos Estados Unidos e pela própria Ucrânia, o Brasil acha que a Crimeia é uma coisa do passado, a Rússia anexou a Crimeia e não pode botar a Crimeia neste momento na mesa de negociação, senão a negociação não vai para lugar nenhum. Então o momento para negociar o cessar-fogo é a Rússia abrir mão de Donetsk e Luhansk, que é a região de Donbass na Ucrânia. Então, o que o Brasil tenta? Que a Rússia abra mão desses novos territórios, né, e que a Ucrânia não exija nesse bolo a recuperação da Crimeia, né? Então, vamos ver porque o Amorim está voltando para o Brasil e a expectativa é de que o próprio presidente Lula fale dos avanços das conversas, né? Uma conversa para abrir espaço para a abertura de uma mesa de negociações. Então, o Amorim, em nome do Lula, já se encontrou com Vladimir Putin em Moscou e agora se encontra com Volodymyr Zelensky em Kiev. Ou seja, o Brasil participa ativamente de uma tentativa de negociação de um cessar-fogo. Até onde isso vai não se sabe, porque os grandes negociadores são China e Estados Unidos. Eliane, uma notícia aqui mais doméstica, o que representa a mudança de advogado do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, para o ex-presidente? Olha, significa muita coisa. Essa mudança ontem de advogado é uma bomba e certamente o ex-presidente Jair Bolsonaro não dormiu. Por quê? Vamos lá.
né? São 2 homens bombas contra o Jair Bolsonaro, contra o governo, em várias frentes, inclusive no golpe. Um é o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal e está preso desde 14 de janeiro. O outro é o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, que é o tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid. Eles 2 mergulharam muito fundo nessa lama toda e eles são os homens-bombas, porque eles agiam por conta própria ou eles agiam por mando do presidente. E aí o Mauro Cid, que tem avô general, pai general, é primeiro de turma em todos os cursos do Exército, né? Ele está preso. E aí a família toda se mobilizou para ver qual é a saída que ele tem, né? O Mauro Cid trocou o advogado. Bem, o advogado dele era o Rodrigo Rocha, que vem a ser advogado do senador Flávio Bolsonaro, que é muito ligado à família do presidente Bolsonaro e ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então as entrevistas do Rocha eram muito mais defendendo o Jair Bolsonaro do que defendendo o cliente dele, que é o Mauro Cid. Então o Rodrigo Rocha sai da defesa do Mauro Cid e quem que entra? Heisen, Carolina e ouvintes. Entra o Bernardo Fenelon. É um criminalista de mão cheia, especialista em crime de colarinho branco e especialista em delação premiada, né? Então, a delação premiada do Mauro Cid entra no radar político e entra, obviamente, no radar da família e do próprio presidente ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o Mauro Cid tem 4 inquéritos, 4 investigações contra ele. Lá atrás, ele é acusado, né, ou suspeito de vazamento de inquéritos sigilosos da Polícia Federal que foram divulgados em live pelo então presidente da República. 2, ele é acusado ou suspeito de ser o caixa 2 da família Bolsonaro, né, de pagar as contas de Michele Bolsonaro em dinheiro vivo, com dinheiro do cartão corporativo. 3, ele tem provas contra ele, inclusive ofícios assinados por ele, né, nas várias tentativas do Bolsonaro de botar a mão naquele estojo de joias da Arábia Saudita que valiam 16,5 milhões de reais. Foi ele, por exemplo, que chamou um Boeing da FAB para ir a São Paulo botar a mão nas joias, né? E, por último, se descobre que o Mauro Cid foi o pivô, o operador de uma ação criminosa que é falsificar atestados de vacinação do presidente, que era o presidente Bolsonaro, da filha dele, Laura, e da própria família do Mauro Cid. Então, gente, imagina nesses 4 casos, se o Mauro Cid faz delação premiada e conta tudo, a situação do Bolsonaro ficará ainda mais difícil do que já é. O Mauro Cid sabe de tudo o que aconteceu. E ele só tem uma chance de livrar a própria cara e o próprio pescoço, ou amenizar, delatando.